do Evangelho de Cristo segundo o relato de João, né? Capítulo 2. Naquela passagem, o texto ele é bem, começa do 13, né? E ele vai caminhando até o 22. Se puder fazer essa leitura do 13 ao 22, para a gente pelo menos ter uma noção do texto em si, né, geral. Quando ele diz assim, ó: e estava próximo a 2:13, próximo a Páscoa. Era uma festa, né, dos judeus, onde eles celebravam. Vinham judeus de todos os lugares, né, chamado da diáspora, e trazendo ali um sacrifício para a Páscoa. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Aqui você vai observar que quem vinha de longe não podia trazer dificuldade, trazer a família, né? Trazer animais. Aí traziam dinheiro na moeda deles lá e trocava no câmbio lá do templo, né? Então ali os que tinham mais condições compravam um animal, como no caso aqui de um boi, de uma ovelha, e os mais pobres compravam um pombo mesmo, né, para oferecer. Quando Jesus observou esse cenário, né, de mercantilismo do templo, ele, no 15, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Jesus expulsou todo mundo para fora do templo. Não é, diácono Miqueias? Glória a Deus. Cadê ele? Está ali fora. Ele acionou ali o mecanismo ali, viu? Toda a vida. Né? Vamos lá para o texto. Olha o que Jesus fez. Ele fez um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como tão somente os homens, mas ele expulsou os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Do ponto de vista humano, parece que Jesus estava assim, com raiva, né? Mas não é nesse aspecto humano não, viu? Certo? 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai o quê? Casa de vendas. Glória a Deus. O versículo 17. Aqui todo o cenário da purificação do templo. O que os discípulos vão... Qual é a impressão que os discípulos vão ter daquele ato simbólico, podemos dizer, um ato profético de Cristo, né? Quando os discípulos disseram assim: os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito na escritura do Velho Testamento: o zelo da tua casa me devorará. E os judeus também tiveram as suas impressões. Eles responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: ei, que sinal nos mostra para fazeres isso? Aqui é um ato simbólico, né, de um templo de adoração a Deus, que fora construído com esse propósito, e agora chegou ali o Messias de Deus, e ele botou as coisas no devido lugar. Ele expulsou aqueles homens mercantilistas e aqueles animais e os cambistas, espalhou o dinheiro, derrubou as mesas. E foi perguntado para Jesus sobre que sinal nos mostra
para fazer isso. Aí no 19 ele diz assim, ó, a resposta de Jesus, o que ele disse? Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ou seja, de repente Jesus parece que de um ponto que era o templo, que estava sendo lugar de adoração, casa de oração, ele remete para o outro templo. Que templo é este que ele está se referindo aqui? Um templo em que iria ser destruído, mas no 3º dia ele iria ser o quê? Mas que templo é esse? Que construção civil é essa que em 3 dias dá para levantar? Será que dá para levantar um templo em 3 dias? Mas essa é a perspectiva de Cristo. Olha, este templo aqui tem que ser purificado, mas o sinal que eu vou dar é porque este templo, ele vai ser derrubado, mas em 3 dias este templo vai ser levantado. Glória a Deus. Qual é o nosso entendimento sobre esta palavra? Porque aqui, nesse texto, qual é o versículo que eu parei? Nesse texto, no início do seu ministério, ele estava profetizando o quê? O que ele estava profetizando? O que ele estava profetizando? A sua própria morte e depois de 3 dias, a sua ressurreição. Conferindo as palavras do profeta Oséias, ele fez a ferida, mas ele ressuscitará ao 3º dia. Isso era uma voz profética, já estava confirmado no Velho Testamento, e ele aqui vai exatamente confirmar as palavras acerca dele mesmo. O sinal de autoridade que ele estava ali realizando a purificação do templo era que ele ia ser derrubado, o templo, mas em 3 dias ele levantaria. Glória a Deus. Aí os judeus ficaram naquela incógnita. Espera aí, deixa eu raciocinar aqui. 3 dias? Os judeus fizeram toda essa manobra aqui, esse templo, em quanto tempo? No 20? Em quanto tempo? Em quanto tempo? No 20? Em 46 anos. Tempo demais, né? Na verdade, a história, nós estamos agora, nós temos a história, na história, nós tivemos 2 templos. Estão lembrados dos 2 templos? Quem foi que construiu o primeiro templo? Salomão. Quem derrubou o primeiro templo? No ano de 586? Os babilônios. E os filhos de Israel, os judeus, ficavam dizendo: casa do Senhor, casa do Senhor. Mas nas intocas, eles faziam tudo que não prestava. E Deus disse assim: até na minha casa eu achei iniquidade. O profeta ecoou essa voz lá no templo, Jeremias capítulo 7. O templo era como se fosse um amuleto. Vieram os caldeus, derrubaram o templo por terra. Depois de 70 anos, veio Ciro, o rei da Pérsia, e autorizou a construção de um segundo templo. Ele envia Josué, o sacerdote, e envia o governador Zorobabel. No início o povo se empolgou, construiu. Depois vieram os inimigos da construção do templo. Quem são esses inimigos? Até hoje eles estão presentes. Sambalate, Júnior Paiva, o Tobias e o Géser, 3 cabra ruim, atrapalharam a construção, bloquearam, o rei mandou um decreto, parou a obra. Depois de 20 anos, eles conseguiram novamente, através do profeta Ageu e Zacarias, a construção
do segundo templo. Quando o templo foi inaugurado, diferente da glória do primeiro templo de Salomão, que o sacerdote nem entrava nem saía, porque a glória entrou no templo, a Shekinah de Deus. Agora, o Salomão caprichou no templo do primeiro templo, o Davi colocou ouro, tudo era na base do ouro. Quando construíram o segundo, bem simplesinho, aí os mais idosos foram chorar, aquele choro da lembrança do que foi no passado, a glória do passado, sendo o presente tão simples. E os jovens daquela geração se alegraram na construção. E o profeta disse: não se entristeçam, porque a glória deste templo será maior do que a glória do primeiro templo. Glória a Deus. Alguns teólogos aí querem saber por que essa glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. Porque no segundo templo, lá vem o Filho de Deus, entrou no templo, contemplou os adoradores. Como é que está a adoração no templo? Né? Eu encontrei em Marcos lá que uns carregavam um vaso. Sabe aquele movimento de entra e sai? Tem gente que entra no templo, entra e sai, mexe no celular e conversa com o outro. E tem uns que comercializam. Não é o caso aqui de alguns irmãos, não, pelo amor de Deus. O interessante é que ele contemplou ele viu como estava a adoração no templo. E aí, o verbo que se fez carne, no dizer de João, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de quê? De graça e de verdade. Pegou um azorrague, uma espécie de um cinturão lá, e botou o povo para correr, e fez a purificação do templo. De que nós precisamos ser? De que o templo precisava ser purificado? Ou melhor dizendo, os adoradores estavam contaminados, os adoradores estavam impuros, estavam profanando o templo de Deus. Primeira, nós encontramos a profanação do templo, porque era necessário a venda, a troca das moedas, mas aquilo se tornou algo vantajoso financeiramente. Estava ganhando bem, vinha gente de tudo que era lugar. Tá certo, você sabe que Jesus, quando ele foi submetido, né, a ser oferecido como o Cordeiro de Deus, ele foi analisado pelo Caifás, pelo Anás, analisado por quem? Pelo governador, por Herodes, e todos eles nós não achamos culpa nenhuma nele. Então ele era um cordeiro humano sem defeito, para ser oferecido no sacrifício pascual. Queria remover a sujeira, a impureza do pecado que está na alma do homem, que herdou lá de Adão. Até hoje este homem precisava. Deus deu a lei a Moisés, e o Moisés construiu aquele tabernáculo portátil, e que depois Salomão amplia o templo, e Zorobabel reconstrói o segundo templo, e Herodes amplia as seções ali. Havia um templo maior, porque ele fez aquela questão do governador querer agradar até os religiosos, para ter a harmonia no apoio naquele governo. Glória a Deus. Então, este templo que Jesus visita, ele representa o homem procurando adoração, mas a alma dele, o coração dele está impuro, porque eles estão no lugar de adoração. E Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Mas o que vocês fizeram dela? Profanaram no lugar de
comercialização. Estão só vendendo e comprando e esqueceram da verdadeira adoração. Então, meus irmãos em Cristo, nessa noite, nós estamos aqui porque o nosso Cristo já ofereceu, já entrou no templo, já fez um ato profético. Ele tem o poder de purificar os nossos corações. Ele purifica o templo da profanação. Ele quer resgatar a verdadeira adoração entre os adoradores e Deus, o Pai Celestial. Glória a Deus. Apresentai os vossos corpos, como diz Paulo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. É preciso remover a impureza do culto. Que impureza era essa que estava no meio daqueles adoradores judeus? A impureza da hipocrisia. É outra impureza que está no meio dos homens. Só Jesus pode remover. Só Cristo pode purificar a nossa vida. Glória a Deus. E o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, vocês devem conhecer bem, que se nós estivermos em paz com Deus, andarmos na luz, e se tivermos comunhão uns com os outros, o que acontece? O sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de toda impureza, de toda sujeira. Então Cristo vai limpando o templo. Chega de hipocrisia. Não profane a casa do meu Pai. Não torne num lugar de adoração, num lugar de comércio. Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de quebrantamento, aqui é lugar de se prostrar, aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de dizer que Ele é santo, 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 e a glória dele está aqui presente, porque é o Espírito Santo que veio encher o templo do coração dos homens. Glória a Deus. Mas ele foi sacrificado primeiro. Ele foi sacrificado primeiro. Jesus quer que a adoração não seja baseada em questões materiais, mercantilistas. Eles perderam o propósito. Eles estavam só querendo apenas cumprir um rito, mas não tinham uma vocação de adoração a Deus. Isso não pode ser uma realidade nos nossos dias. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, baseados nos méritos de Jesus, baseado no sangue de Cristo que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. É que nós somos perdoados, é que nós somos ministrados por Ele. E Ele remove a irreverência do templo. Tem muita irreverência. Hoje as pessoas estão brincando de falar em línguas, estão brincando com os dons de Deus, estão fazendo piada do Evangelho, estão brincando com as coisas sagradas. Glória a Deus. Isto é uma irreverência. E Cristo está para purificar o templo. Glória a Deus. E aquele momento, os discípulos reconhecem que Ele é o Messias. Ele tem o poder para purificar o templo. Ele tem o poder para mandar os falsos adoradores embora. Tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não adianta só botar a capa. Tem que mostrar zelo. O zelo da tua casa me consome. Glória a Deus. Aleluia. A purificação do templo foi questionado pelos judeus. Os judeus, como é que pode esse homem aí que está purificando o templo? Glória a Deus. Mostre um sinal que tu tens o poder. Aí ele mostra a profecia. Como ele disse tem uma profecia lá nos evangelhos, que se eu não der um sinal, eu vou acreditar em o Senhor. Eu não vou dar sinal nenhum. Só dou o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. Glória a Deus. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, a ressurreição vai ser o grande sinal de que aquele que estava falando aquelas palavras tem o poder, a autoridade. Glória a Deus. E pode purificar o pecador. Glória a Deus.
Então Cristo profetizou a sua morte e ressurreição. Era um momento de transição. Estava encerrando a lei para começar a graça. Encerrava-se Moisés e os profetas, e Paulo diz: toda a lei se cumpre em Jesus. Cristo é o fim da lei para todo aquele que nele crê. O templo teve a sua importância no passado, como a Léa aqui cantou. O que aconteceu com aquele segundo templo, vocês sabem? Os discípulos ficaram impressionados com a construção, no 24 de Mateus. Olha, Jesus, quanta beleza desse templo. Aí o que Jesus disse? Outra profecia. Toda essa beleza humana, todas essas construções humanas, nada ficará edificado, cairá, não ficará pedra sobre pedra. Glória a Deus. E tem uma coisa: se vocês me aceitarem como o Messias de Deus, eu vou purificar vocês, eu vou morrer na cruz do Calvário, eu vou derramar meu sangue, e vocês vão ser limpos de todo mal. Agora, se vocês me rejeitarem, se vocês não quiserem a limpeza que eu tenho proporcionado através do meu sangue, escuta aí, judeu. Os judeus disseram assim: caia o sangue deste homem sobre nós e nossos filhos. Aí Jesus deu outra profecia que acontece lá no ano 70 na era cristã, quando o general Tito, a mando dos romanos, invadiu Jerusalém, derrubou as fortalezas, acabou com aquelas muralhas, botou o templo por terra e derrubou tudo. Glória a Deus. Só ficou lá aquelas muralhas que os irmãos que foram em Israel já visitou, o Muro das Lamentações. Mas o fato é que rejeitar a purificação desse Messias, o fato é que rejeitar este Cristo vivo e todo-poderoso, atrai para si o juízo de Deus, atrai para si exatamente, aquele Cristo estava ali com um azorrague, com uma espécie de colocando os pingos de uns colocando as coisas no devido lugar. Ele veio acertar o caminho do homem com o eterno, e esse homem, se ele rejeitasse esse caminho, ele iria padeceu materialmente e poderia padecer eternamente. Então, meus amados, Cristo, a partir desse momento, está mostrando quem é o verdadeiro templo. Quem é o verdadeiro templo? Quem é o verdadeiro templo? Ele mesmo se apresentou. Ele disse assim, no capítulo 2, voltando para o texto para a gente refletir mais um pouquinho, e vamos ler no capítulo 2, no versículo 21, ele vai falar o seguinte, o comentarista, o João. O que diz o versículo 21? O templo teve o símbolo, como se fosse, na linguagem bíblica, é chamado o tipo, o símbolo. Mas quem era a realidade do templo? Era o próprio Jesus. Ele é a realidade do templo. O versículo diz o quê? Mas ele falava do templo do seu corpo. Eles estavam entendendo do templo material, do templo de tijolo, de pedras. Era o corpo dele. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos fizeram o quê? Lembraram-se do que lhe disseram, e eles creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Eles creram nas Escrituras. Os discípulos se lembraram do que aconteceu. Isso aqui é no início do ministério. Essa purificação, segundo o arranjo dos evangelistas, o João ele registra no início, e os demais vai registrar uma segunda purificação do templo lá no final, quando finalmente eles rejeitaram o Messias. Eles não acreditaram no Messias. O Messias tinha chegado, no início do ministério tinha mostrado quem ele era, purificou o templo, e lá no final do ministério, antes da sua morte e ressurreição, ele também purifica o templo. Glória a Deus. Mas os discípulos guardaram aquilo no coração, e agora, glória a Deus, nós estamos aqui para participar do corpo e do sangue de Cristo.
Glória a Deus. Como é que está o nosso coração? Deus sabe de todas as coisas. Peçamos a graça de Deus para que nós possamos andar, como diz Asaf, quando ele diz: em vão lavei as minhas mãos na inocência. Não, não é em vão não, nada é em vão. É diante do altar de Deus, é na cruz que nós achamos o refúgio, a purificação, o perdão. É arrependidos que nós somos lavados, perdoados, redimidos. Glória a Deus. E a partir do momento em que você se entrega a Cristo, você se torna, no dizer de Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele diz: vós sois templo de Deus e morada do Espírito Santo. Não se pode tornar o templo de Deus algo misturado. O templo de Deus que sois vós, sois sagrado, sois exatamente consagrado a Cristo. Cada crente, cada servo, cada homem, cada mulher, cada jovem, glória a Deus, nós somos comprados pelo bom preço. Então glorifiquemos a Deus no nosso corpo, no nosso espírito, os quais pertencem unicamente a Deus nosso Senhor. Então Jesus Cristo estabelece um novo tempo, um tempo em que a realidade das promessas de Deus estão se cumprindo. Enquanto Ele não vem, nós estamos aqui relembrando a sua morte, o seu corpo que foi entregue como sacrifício, o seu sangue derramado que nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, esta noite nós estamos aqui para fazer, os discípulos se lembraram depois da ressurreição desse fato, e nós estamos aqui lembrando a morte e o sacrifício de Jesus, lembrando cada dia, para que nós possamos absorvermos ainda mais a vida de Cristo em nossos corações. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para encher, não mais até falei isso aqui, ainda que o Estado governamental feche o templo, mas o templo que sois vós, as portas do inferno não prevalecerão contra ele, porque onde tem 2 ou 3, eu estou presente. Isso não quer dizer que os irmãos vão ficar isolados não, viu? Enquanto a gente puder se reunir, a gente se reúne, seja numa quantidade maior ou na quantidade mínima, mas o importante é estar, porque o próprio Jesus, Ele não deixou de fazer as suas idas e vindas ao templo. Era o lugar das suas pregações, lá Ele curava os enfermos, lá Ele transmitia a mensagem, glória a Deus. Mas aquele templo lá, ele tem um limite. Depois que, quer dizer que na atualidade já tem todos os preparativos para a construção do 3º templo. Aí já é uma matéria mais futura, né? Ou melhor dizendo, quase que presente. Tudo já está preparado para a construção do 3º templo. Mas enquanto esse 3º templo não é construído, que está lá onde tem um local lá de adoração lá da religião islã, né? Uma mesquita. Então se aguarda um governo aí que possa trazer uma facilitação, que acreditamos que seja o governo do anticristo, para estabelecer uma paz entre árabes e judeus. Mas enquanto isso, nós como igreja somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Reunimos aqui como igreja, como nesse lugar, mas a igreja, o templo, somos cada um de nós. E nós preservamos a presença de Cristo pelo Espírito Santo, exatamente relembrando isso, não se esquecendo do verdadeiro sentido do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos fazer um momento de oração, para que Deus esteja visitando os nossos corações com a sua presença, falando cada vez mais, para que Ele nos fortaleça nesta noite. Os irmãos que são batizados nas águas, né, que vão participar, os que não são ainda não vão participar, e aqueles que estão em comunhão no corpo de Cristo vão participar do corpo e do sangue do Senhor. Então vamos convidar nosso irmão em Cristo,
O diácono Miqueias vai fazer uma leitura concernente ao ato da ceia do Senhor. Isso aqui. Glória a Deus. Sai da igreja com o Pai, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Muito bem.